O tema da mesa agora é o jornalismo cultural e a crítica de arte. E a gente vai discutir um pouquinho qual o espaço que a crítica de arte tem hoje na imprensa, se os profissionais estão preparados para fazer essa crítica e tentar analisar um pouco essa produção nos jornais. Nós temos aqui a professora Cremilda Medina, que é jornalista, coordenadora do curso de Comunicação Social da USP. É autora de vários livros, entre eles O Signo da Relação e a Arte de Terceiro Presente. Depois que a professora Cremilda falar, temos o Arthur da Pieve, jornalista, professor de comunicação da PUC-Rio, colunista do Segundo Caderno do Globo, também autor de romances como De Cada Morto Herdarás Só o Cinismo e Morreu na Contramão. Então, cada um vai falar cerca de 15 minutos, depois a gente abre para o debate. Tá bom? Então, professora Cremilda. Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui às voltas com um tema que não estabelece fronteiras entre a crítica e a cobertura jornalística das artes, do mundo das artes. Então, eu vou propor para vocês um pequeno texto que eu escrevi, porque, se eu for falar, eu vou extravasar os 15 minutos. Então, para me disciplinar dentro desse tempo, que é um tempo extremamente justo quer dizer apertado, não propriamente justo, no sentido mais amplo, né? Então, o que eu proponho é que o jornalista é um leitor cultural. Tá? Esse é o principal foco da minha participação. Esse tema eu já tenho apresentado nos últimos 20 anos, em vários seminários, e sempre causa um pouco de espécie, porque o ponto de partida que eu gostaria de estabelecer é a noção contemporânea de cultura, desenvolvida na antropologia, na comunicação social e nas teorias culturais, de forma mais ampla e interdisciplinar. Entende-se por cultura a reelaboração simbólica da experiência humana no mundo material. A atividade mental traduz o real concreto em significados que, por sua vez, informam os comportamentos definidores das identidades. A produção simbólica constitui outra realidade, a da cultura. É preciso sublinhar que a construção social dos sentidos define um patrimônio e um jogo de poder como balizas para a intervenção da criatividade individual. Assim, a autoria cultural só se manifesta quando há uma renovação dos significados. Os que se situam simplesmente na administração dos sentidos vigentes se tornam burocratas da cultura, atuam como repassadores dos cânones da produção cultural. Segundo aspecto, todo o jornalista é um leitor cultural. Ao atuar em qualquer temática da experiência social, levanta informações na realidade atual, pesquisa antecedentes, anuncia prognósticos e processa, na linguagem da comunicação social, os sentidos do factual imediato. Do acontecimento real, elabora um fato jornalístico. Uma leitura cultural no melhor dos desempenhos. Mas o jornalista só se torna um mediador autor quando sua narrativa acrescenta tensão inovadora à interpretação dos acontecimentos. No mais, administra as versões das diferentes estruturas de poder, cada vez mais organizadas e conservadoras nas sociedades contemporâneas.
É, portanto, inadequado situar o jornalismo cultural em um segmento temático que aborda as artes, o mundo das ideias, a filosofia e a epistemologia. Qualquer matéria jornalística se situa no campo da produção simbólica, da construção social do sentido e do conflito entre autoria, determinação simbólica e liberdade do imaginário individual e coletivo. Fixou-se, porém, na tradição, a rubrica de jornalismo cultural, seguindo a clássica divisão industrial do trabalho na área. A segmentação em editorias temáticas, como, aliás, toda a segmentação nas demais áreas de atividade, passa por uma crise de paradigmas que, no caso do jornalismo, fica bem visível nas narrativas online que não suportam esta divisão industrial do jornalismo tradicional. Mas eu vou me colocar dentro deste colóquio. Né? Eu vou me colocar no colóquio, fica redundante. Né? Mas, enfim, vou aderir ao colóquio e admitir o tema deste encontro e vou abordar três grandes crises que se concentram não apenas no jornalismo, mas de forma ampla em todas as áreas de conhecimento, em todas as áreas de atuação. No caso do jornalismo cultural, se nós fôssemos fazer a segmentação da crítica, do noticiário e da cobertura mais ampla, da reportagem, da cobertura mais estendida das artes, do mundo das ideias, da filosofia e do mundo das ciências, da epistemologia, da ciência, nós encontraríamos, tanto na crítica quanto na cobertura dos repórteres, dos jornalistas repórteres, nós encontraríamos essa mesma crise que eu gostaria de levantar com vocês. Primeira grande crise, então, que o jornalismo e todas as áreas atravessam. No caso do jornalismo, a mediação jornalística administra cotidianamente os valores culturais canônicos e reforça as inércias dogmáticas. Na construção social dos significados da arte, o jornalismo quase sempre se alia àqueles que vêm definidos pelas instâncias de poder político-econômico. Dessa forma, se constituem hierarquias do tipo cultura de elite, cultura de massa, cultura popular, folclore, etc. E poucos são os leitores culturais que abordam a cultura necessária, único adjetivo próprio à característica da inteligência humana, que é a de se narrar e atribuir sentidos identitários à sua experiência. Então, o grande problema aqui proposto na primeira crise é o fato de o jornalista, como mediador e produtor cultural, não estar aliado, comprometido com a cultura necessária, mas se aliar à cultura dominante. Segundo problema, segunda crise. Como autor da mediação social, o jornalista está em viagem. Viagem, sentido absolutamente simbólico da viagem. Ou seja, o deslocamento entre o eu e os outros. Da leitura que faz do território, produzirá um mapa simbólico.
Ora, quando se constata nas páginas ditas culturais o contraste entre a identidade de um povo e a rejeição corrente aos artistas que a representam, a cobertura jornalística aflora uma esquizofrenia social. Serão mediadores autores aqueles que rejeitam o próprio rosto cultural? Esse é o segundo grande problema. O terceiro. No jogo de forças simbólicas da oficina cultural, entram em conflito significados líder-típicos, os que emanam de qualquer situação de poder, sentidos osmotípicos, aqueles que resultam dos contatos simétricos e assimétricos das culturas, e os sentidos arquetípicos, que são o patrimônio da humanidade atualizado pela história e pelas culturas. O administrador dos cânones e dogmas simplesmente prolonga a esfera simbólica conservadora. O leitor cultural viajado, aquele que se desprende do seu eu ideológico, fisicamente preguiçoso, hoje com as máquinas mais ainda, mas aquele que se desprende dessa preguiça física e efetivamente sai da esfera do eu ideológico, escuta com afeto os outros, narra com prazer as trocas culturais, presta atenção aos significados osmotípicos, e não é apenas um repassador dos significados líder-típicos, aqueles que emanam das estruturas de poder. A intuição criativa vem à tona, a intuição verdadeiramente autoral, tanto no crítico quanto no repórter, naquele jornalista que partilha com o seu povo os mitos fundadores, os desejos arquetípicos de outra história, não a história que nós vivemos. Isto posto, eu quero deixar bem claro que não é para se omitir que entrar nesse jogo da produção cultural, aplicável a qualquer narrativa jornalística, exige consciência e resistência perante a guerra simbólica, que é uma verdadeira guerra simbólica. Uma tensão coletiva, grupal e individual, em que todo jornalista é um correspondente do conflito que se trava no dia a dia da profissão. Assim, me parece que a situação daqueles que exercem o juízo de valor explícito na crítica e aqueles que exercem a produção de sentidos, onde também os juízos de valor estão implícitos, nessa guerra de produção simbólica, me parece que este auditório de jovens desafia a todos para que nós, efetivamente, nos tornemos, a cada momento, dignos de representarmos a tensão social da construção dos significados. E possamos, então, ultrapassar essa inércia dogmática de apenas repassar para a sociedade, através de qualquer mídia, convencional ou atual, online, repassar os sentidos que estão aí postos pelas estruturas de poder. Essa é uma questão de cidadania e de narrativa para a cidadania. Muito obrigada.
Obrigada, professora Cremilda. Agora, o jornalista Arthur Darpiev vai falar um pouco sobre essa questão da crítica hoje no jornal. Enfim, Darpiev. Obrigado. Boa tarde. A minha visão, conforme eu ouvi a professora Cremilda falando, ela é um pouco complementar dela. Porque quando eu comecei a pensar no tópico da nossa conversa aqui, eu me ative a uma frase, uma pergunta, na verdade, que acho que consta do programa, que é sobre se haveria espaço ou necessidade para uma crítica quando a imprensa cultural, e concordo com a ressalva dela de que toda imprensa, num nível determinado, ela é cultural, né? A gente apenas trata com esse nome aquelas que se dedicam mais explicitamente à área de cultura, que esse formato da imprensa, essa divisão social do trabalho, tem se voltado muito mais para o artefato cultural do que propriamente para aquilo que gera o artefato cultural. Isso tem uma grande diferença. Cada vez mais, por conta um pouco da correspondência, da concorrência, um pouco por conta do assédio por parte dos produtores de cultura, sejam eles da indústria cultural, sejam eles dos próprios artistas, e frequentemente a lógica do artista independente é bem parecida com a lógica do artista que está contratado por uma grande empresa multinacional, por exemplo. A gente cada vez mais se volta para a análise daquele produto. Se esse copo d'água for um produto cultural, a gente olha para esse produto e frequentemente não olha em volta. A gente não olha nem aquilo que motivou a produção daquilo, a produção ideológica, a produção humana, etc., e nem aquilo que aquele produto pretende expressar. É como se o crítico ele se encastelasse, ele visse o mundo apenas a arte pela arte, como se essa arte tivesse um nascimento num tempo e num espaço indefinido, ela fosse atemporal, ageográfica. É impossível não fazer referência à gênese dela, ao modo como ela foi concebida, frequentemente a história de vida de quem a concebeu. E, por conta de uma série de razões, e eu selecionei duas aqui, cada vez menos a gente tem isso no jornal. Cada vez mais, por questões de espaço e por questões até mesmo de falta de preparo dos profissionais que fazem isso, a gente não consegue olhar em volta da obra de arte. Vou citar um exemplo para deixar claro mais ou menos o que eu quero dizer. Quando, há uns 3 anos atrás, foi lançado um disco de uma banda punk americana chamada Green Day, que chama American Idiot, e quando a gente fala American Idiot hoje em dia, eu posso adivinhar razoavelmente em quem vocês pensam, quando a gente pensa no idiota americano, né? E, num grande jornal brasileiro, foi publicado, por razões de espaço, que eu entendo, eu editei cadernos, escrevi nesse espaço, um texto curto, necessariamente curto, mas no qual se omitia completamente essa coisa simples. Um americano idiota ao qual o Green Day se referia era o George Bush. Não tinha essa menção. Era informação, era uma frase que podia abrir um panorama na cabeça do leitor ali. E o texto se limitava a analisar se era repetitivo em relação à obra anterior da banda, se tinha novidade, se não tinha novidade, como se aquela obra tivesse uma existência autônoma, longe da história, longe do espaço. Sendo jornalista, tendo editado cadernos, eu sei que a gente tem uma atenção muito grande entre espaço e conteúdo. No Jornal do Rio, mais do que nos de São Paulo, a concentração das estreias cinematográficas nas sextas-feiras e a cobertura delas em cadernos específicos fez com que a crítica cinematográfica hoje praticamente se resuma a um haikai. Você tem 3 frases, né, no qual você descreve uma coisa, descreve outra, e a terceira é uma crítica, um juízo sobre aquilo, né? O vento levou seria algo do tipo, né, mocinha assanhada, né, mocinho bigodudo, incêndio Atlanta. E aí você cria toda a imagem do tempo levou em 3 frases. Estamos quase nesse ponto. Existem 2 razões que são complementares, e, na verdade, uma gera a outra, que criaram que essas razões se articularam de modo a criar um cenário em que isso seja muito comum, onde a crítica seja vazia, ela não se posiciona, ela não oferece informação, ela não oferece nem aquilo que o mais elementar site da internet oferece, que são links. Eu sempre pensei, antes até de saber que a internet existiria, que o jornalismo cultural era um pouco uma coletânea de links. Você clicava em cima de um nome de um livro que te leva a uma outra página e você vai experimentando, escutando discos, vendo filmes, etc. Hoje em dia isso está muito debilitado na imprensa cultural. Uma das razões é o próprio posicionamento da crítica. Ela acha que tem que analisar o copo d'água e não o que gerou o copo d'água, para que ele serve, qual foi a emoção que o criou. É mais fácil fazer isso, né?
Gente mais vazia pode executar isso, às vezes com uma pirueta de estilo consegue parecer que disse alguma coisa sobre uma obra e não consegue. E tem também uma coisa do qual a indústria cultural, hoje em dia, quer dizer, desculpe, jornalismo cultural, com a ressalva, né, da fala da professora Cremilda, se ressente, é que nós somos, mais até gerações abaixo da minha, somos crias de uma determinada indústria cultural, uma cultura pop. E essa cultura pop tem dentro da sua própria criação a negação do tempo e da passagem do tempo. As coisas acontecem como se acontecessem pela primeira vez o tempo todo. Para fazer rock tem que ser jovem. Espero morrer antes de ficar velho, mesmo que quem cante isso seja um ancião de hoje. Ancião não, mas uma pessoa de terceira idade, de 65 anos de idade, 66, chamado Mick Jagger. Né? Como se o tempo não passasse, como se 26 anos não tivessem se passado, desde que o Police tocou no Maracanãzinho, etc. Como se eles não tivessem encarquilhado, como se eles tivessem continuado a produzir coisas. Essa é a própria lógica. Se a gente se volta para ativistas musicais, e a gente no Brasil está começando a ter umas mais regulares, a capa de uma semana na Inglaterra anula a capa da semana seguinte, da semana anterior. A banda que é boa hoje não é boa amanhã, que não vai ser boa na semana que vem. Faz parte da própria lógica dessa descartabilidade, da própria lógica da indústria. E a gente meio que assumiu isso. Nós somos, não tem passado, somos um bando de Peter Pans. Né? Esse é um problema. Eu acho que falta formação. E a formação não creio, eu sou professor universitário também, não creio que esteja a cargo da faculdade criar. O que eu sempre digo aos meus alunos é que, às vezes, aquilo que eles acham que é um hobby pode ser um material de trabalho para o resto da vida. Eu consegui fazer isso. Aquilo que eu achava com 15 anos que era meu hobby, gostar de música, escutar música neuroticamente, acabei juntando a fome com a vontade de comer. Mas, hoje em dia, por conta do pouco espaço e das exigências, e também de um certo refluxo da crítica dentro dos jornais, os jornais frequentemente não se colocam em termos críticos, eles preferem dar uma matéria que vai agradar gregos e troianos, uma entrevista, por exemplo. Humberto Eco já escreveu sobre isso, dizendo que uma entrevista frequentemente substitui uma crítica, que ele, como autor, também se sente, às vezes, frustrado por não ver uma crítica profunda, ampla, em relação ao que ele fez, é trocado por uma entrevista que se torna quase uma peça promocional do próprio livro. Né? Então, tem essa renúncia à crítica. Nós somos um país que não lida muito bem com crítica, por falta de experiência democrática, etc., em todos os níveis, da política, evidentemente, partidária, até a produção de cultura, de jornalismo cultural. E esse é um dos aspectos. O segundo é que essa própria crítica ela também não é feita solta no tempo e no espaço, ela também é feita hoje de uma maneira que ela não era 20 ou 40 anos atrás, porque o Brasil mudou. Os tempos mudaram. Há 20 anos atrás ainda, aquilo que a gente escrevia em jornal sobre cultura voltava-se para um público muito menor. Menos gente comprava jornal, a taxa de analfabetismo era maior, ainda é vergonhosamente alta no Brasil, mas era maior ainda. E você falava basicamente com chamados formadores de opinião, ou seja, você escrevia para que o cara que fez o disco, fez o livro, lesse e aí ficasse num circuito fechado. Quando você, por uma série de políticas sociais compensatórias ou não, mas que nos últimos 17 anos, de alguma forma, 15 anos, tem trazido mais gente para a conversa, você mudou o foco de para quem a imprensa cultural fala. Quando eu comecei a fazer jornalismo cultural no Caderno B, no meados dos anos 80, a gente ainda falava para esse público privilegiado, digamos assim, aquele que produzia cultura, tinha dinheiro para consumir, etc. Com o tempo, os jornais se tornaram mais utilitários, eles passaram a se voltar para o público em geral. Eu me lembro que, uns 10 anos atrás, provavelmente, eu lia numa revista, que na verdade é um livrinho, né, mas era da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, uma crítica de um colega, a crítica cinematográfica, tal como se fazia no jornal, no qual ele dizia que a crítica tinha se tornado algo que apenas indicava o que a pessoa devia fazer entre a pizza e o motel. Num primeiro momento, evidentemente, eu reagi indignado, afinal de contas, eu fazia aquilo e, com o tempo, achei que ele tinha razão. Isso não era necessariamente ruim, era apenas uma mudança de natureza do trabalho. Mesmo no Haikai, às vezes, você consegue ter uma tremenda inspiração, né, para abrir alguma coisa para dialogar, para trazer a pessoa para a conversa. Isso mudou, esse aumento de tiragem também foi sustentado, evidentemente, por aquilo que paga o nosso salário, que é o anúncio, e não o assinante. E aí, nesses cadernos, por exemplo, de cinema, que concentram as estreias cinematográficas da semana, o espaço editorial vive numa tensão constante, tensão é a palavra certa, com o espaço comercial. O espaço comercial tem que estar ali, senão não sai jornal. Agora, no entanto, ele tira espaço da edição.
E aí você pode ter, como no dia de hoje, sexta-feira, provavelmente você tem 10 estreias no Rio de Janeiro, 10 com um texto minúsculo, todas igualadas, não tem uma hierarquia em relação a qual é o melhor lançamento, embora você tenha, evidentemente, no caso do Globo, a cotação do bonequinho, né, o famoso bonequinho do Globo. E aquilo fica meio solto ali, não é aprofundado, evidentemente, e acaba ficando bem vazio, de certa forma. Né? Antigamente, com um jornal que se dirigia para menos gente, tinha um custo menor, as páginas editoriais, o espaço editorial era maior. Eu me enamorei por crítica de cinema lendo José Carlos Avelar, Elias Heredo, gente que escrevia muito em todos os sentidos da palavra, muito em tamanho e muito em profundidade. Né? Hoje em dia, eu não creio que você consiga se enamorar pela crítica de cinema lendo, sobretudo no Jornal do Rio, com essa ressalva, aquilo que se lê, porque o jornalista, mesmo que ele entenda, ele não tem espaço para mostrar aquilo. Então, tem essa tensão, que nasce exatamente da mesma coisa. Ambas colaboram na mesma direção. Você acaba esvaziando o significado, você acaba não conseguindo incorporar alguma coisa ao debate. Quando incorpora, frequentemente é apresentado na forma apenas de uma coisa jocosa, de uma piada, que pode ser usado piadas, eu adoro usar piadas, porém é preciso ter uma base ali, um subsídio qualquer do que você opinou, por que você opinou e por que você está opinando. Né? Então, essa dupla circunstância de que você faz crítica, e estou me prendendo sobretudo à crítica, porque o jornalismo cultural, ou enfim, as reportagens, o noticiário mais amplo, continua existindo, mas o espaço da crítica diminuiu, ela se esvaziou e ela também foi esvaziada por essa falta de espaço. Ela meio que se conformou com isso. E como professor e como jornalista, é uma coisa que me preocupa, porque eu fico me perguntando se, ao ler certas coisas hoje no jornal, alguém de fato vai aprender alguma coisa, ou ao menos vai ter vontade de aprender alguma coisa. Talvez aí aquela comparação, aquela história da pizza, o que fazer entre a pizza e o motel, realmente se torne apenas uma coisa pejorativa. Né? Se torne apenas um indicativo de consumo de um objeto, de um produto, de um filme, de uma peça que seja, mas que, na verdade, aquilo ali não tenha nenhuma referência, digamos assim, bibliográfica no sentido simbólico. Não tem passado, não tem futuro, não se relaciona com a vida lá fora, não se relaciona com a angústia da pessoa no tempo, não se relaciona com... É como escrever, sei lá, sobre o sétimo selo, sem mencionar que o sétimo selo, embora seja ambientado na Suécia medieval, durante uma eclosão da peste, traduzia o medo que o Bergman e a geração dele tinham do holocausto nuclear, que, em plena Guerra Fria, que era o fundamental naquele sentimento, que a humanidade podia se extinguir, né, por moto próprio e não por conta de uma peste biológica ou enviada por Deus. É como se pudesse fazer a crítica de Bergman sem mencionar isso. E cada vez mais, na hora que eu leio o jornal, eu percebo que a gente está fazendo isso. A gente está falando do filme, é bom, a fotografia é isso, o desempenho é isso, a bilheteria foi tal, não sei o quê. Agora, zero de existência, zero de emoção, zero de sentimento. Isso me preocupa, talvez até mais como leitor cultural, como consumidor dessa cultura, do que como profissional. Mas já que eu posso palpitar nela de certa forma, eu tento mudar um pouco isso. Né? Hoje em dia eu não exerço a crítica no sentido mais específico. Eu tenho uma coluna de jornal que às vezes é crítica, às vezes é um ensaio, às vezes é uma crônica, enfim, qualquer coisa que me dê na veneta, às vezes é uma entrevista. Né? Mas eu percebo que eu estou deixando de aprender alguma coisa ao ler jornal. E quando um jornalista passa por isso, percebe que a gente precisa mudar de alguma forma. Né? Então, acho que cabe a vocês, estudantes de comunicação, no sentido de pegarem bagagem cultural, de lerem, entenderem como as coisas se relacionam, de onde veio, para onde vai, porque senão você fica só no nível da arte pela arte, de alguma forma, o que é uma coisa complicada. Sempre foi, historicamente falando. Muito obrigado. Obrigada, da PF. Agora o Giron vai falar um pouquinho para a gente. Bom, boa tarde a todos. Aliás, boa noite. Né? Esse é um assunto que se repete há muitos anos, não é verdade? É uma coisa que se repete há muitos anos. Quer dizer, não houve, nesses 20 anos que estamos, né, na imprensa, né, eu aqui em São Paulo, o DAPIEV no Rio de Janeiro, vi o DAPIEV amadurecer como crítico, primeiro começando com crítica de música, depois ampliando, e hoje com a brilhante coluna dele lá no Globo, e fazendo livros e tendo intervenções na universidade, e a dissertação dele virou um livro, que é um livro brilhante. Aliás, acho uma das coisas mais interessantes que foram publicadas nos últimos tempos, em termos de ensaio mesmo, que é sobre o suicídio. E vale a pena, eu recomendo, saiu pela Jorge Zara, é isso, né? Isso. Então, a gente vê, quer dizer, a DAPIEV e eu, pelo menos, somos
A professora Cremilda já atua mais universitariamente, mas nós somos batalhadores do dia a dia da imprensa. E a gente sabe o que significa a crítica dentro das redações e a batalha diária que é para fazer crítica em redação. Né? Porque nós não somos críticos. Crítico não é uma profissão. Né? Crítico é uma atividade. E é uma atividade, em geral, que o jornalista, nos últimos tempos, tomou para si, até pela ausência de espaço, né, e de oportunidade que a crítica especializada, por exemplo, a crítica de teatro, a crítica de música, esses críticos que assinavam antigamente o rodapé, né, e que muito mais antigamente ainda assinavam o chamado folhetim crítico, né? Então, que vem lá dos anos 50, anos 40. Essa época, realmente, nós não vivemos. Nós vivemos uma espécie de esvaziamento desse processo, né? E de batalha diária para tentar fazer uma resenha ou outra. Quer dizer, é preciso separar muito bem o pensamento crítico, o exercício crítico que vem do nascimento, vamos dizer assim, do pensamento racional e da filosofia na história das ideias, com a nossa atividade, que ela é bem menos, ela tem muito menos glamour. Na verdade, nós somos, sim, profissionais, trabalhadores do dia a dia de jornal e revista, e nós trabalhamos com essa incumbência de dar conta dos fenômenos culturais, das atividades culturais que acontecem no dia a dia de uma cidade ou do país, no caso de uma revista semanal, como a Época, e todos os problemas que a gente enfrenta nesse sentido. Então, a situação, eu não tenho nenhum tipo de ideal sobre isso. Eu acho que aquilo que a professora Cremilda chama de crítica não existe mais no jornalismo. Ela não existe há muito tempo. O que existe são profissionais que vão se amadurecendo na prática de redação e tentando fazer alguma coisa. E quando atingem a maturidade, pulam fora porque não tem mais espaço. Essa que é a verdade. E aí a universidade vira o espaço de discussão, o espaço de pesquisa e reflexão, a única possível, mesmo que a universidade também, em termos de crítica, em termos de pensamento crítico no Brasil, deixa muito a desejar, né? Principalmente na nossa área de comunicação. Isso tudo é muito... As coisas são muito complicadas. Então, assim, o que acontece na evolução de um jornalista cultural com 20 e tantos anos de carreira, como é o meu caso, como é o caso do Arthur, é que a gente vai aos poucos pulando fora, até porque se torna um ambiente irrespirável. Por quê? Porque você não lida com a cultura propriamente dita, você lida com um produto. Né? Tem um produto principal que se chama jornal, revista. Jornal tem que fechar todos os dias, revista toda semana, existe um número X de páginas a preencher. Esse número X de páginas a preencher contém também anúncios, você tem que lidar com os anúncios, tem que lidar com os anunciantes, que são os verdadeiros senhores, né, do espaço das publicações. Então, revista e jornal como veículo cultural são muito relativos. Cada vez mais são guias, são interessantes, às vezes estimulam o pensamento, às vezes estimulam o consumo, principalmente, né? E eu não vejo aí nenhum problema. Isso tem acontecido desde que nós somos, né? Desde que nós éramos adolescentes. Sempre foi assim na nossa... Né? Essa coisa daquela saudade dos rodapés do Antônio Cândido, do Décio de Almeida Prado, do Caldeira, do crítico de música, essas coisas nem passaram pela nossa cabeça. Nós chegamos num momento de abertura política e nós ocupamos o espaço. E ocupamos o espaço nas nossas limitações, inclusive de formação. E com o tempo, fomos nos amadurecendo e acredito que hoje essas pessoas que começaram comigo estão num nível assim um pouco mais racional, mais interessante, mais
de pensamento, de reflexão mais visível, né, do que no início, por exemplo, nos anos 80, por exemplo, né? Bom, eu só queria, então, agora estabelecer três níveis aí na minha fala, que é o seguinte. Primeiro, isso que eu estou falando, que é a minha reflexão, não é reflexão, mas, na verdade, é a minha vida como jornalista, né? A minha experiência, aquilo que a experiência pode trazer a conversa, aqui, a nossa conversa. E o segundo nível, eu acho que a gente tem que refletir sobre a crítica, para que serve hoje a crítica de arte, principalmente, arte e literatura, né? Essa crítica que hoje quase inexiste nos jornais, como os nossos meus dois colegas aqui demonstraram. E o terceiro nível é entendendo o que é essa crítica, para que ela serve, qual o futuro dela num mundo em que essa questão do espaço dos jornais e essa questão que a gente vem falando há 20 anos, debatendo há 20 anos, eu acho que está ultrapassada, porque eu acho que a situação é outra. Hoje o mundo é outro. De 5 anos para cá, na passagem do século, na passagem do milênio, as coisas quer dizer, os fundamentos e os valores se transformaram rapidamente. E eu então terminaria, eu vou nessas três partes aí, terminaria com essa passando essa discussão. Mas então vamos primeiro na minha experiência pessoal. Nesses anos todos, a gente tem vivido essa coisa de escrever, de lutar com o chefe, de brigar com o chefe, de entrar em situações, inclusive, de impasse profissional, de sair das redações por pura falta de diálogo ou de entendimento dos chefes de jornal, né, sobre o que é o exercício da crítica, que, na verdade, todo o jornalismo tem que ser crítico, todo o jornalismo tem que ser cultural, isso está na base do que é o jornalismo, né? Quando começou o jornalismo no século XVIII, final do século XVII, começo do XVIII, começou justamente com o iluminismo, quando foi possível expressar a liberdade de opinião publicamente contra os grandes poderes monárquicos. Então, o jornalismo tem esse fundamento. Todo jornalismo é cultural, né? Isso é ponto pacífico. Enfim, nós temos, então, nesse primeiro momento aí de experiência, essa luta toda, que é uma luta talvez até cripto-iluminista, de tentar botar alguma coisa dentro dessa maluquice que é a indústria cultural. Claro que é uma batalha perdida. Para mim, eu sabia que quando comecei a trabalhar era uma batalha perdida. É uma batalha absurda e perdida. Eu já tinha consciência disso. Mas eu tentei, mas eu fui e continuo, né, tentando refletir sobre a condição da cultura, sobre a arte e sobre tudo isso, com todos os problemas que estão em torno da gente, como embargos, que é o novo nome da censura, né? Hoje se chamam embargos, com listas negras, com esse tipo de coisa que a gente não tem controle. Nós não somos. Já dizia né, eu sempre chamo a atenção para aquela frase do Assis Chateaubriand, né? Ele dizia assim: quem quer ter opinião, que compre um jornal, né? Quer dizer, o crítico, esses funcionários que aparecem, chamados jornalistas, que se formam, né, na universidade, chegam nas redações. Essa corja de jornalistas vem com opiniões, vem tentando colocar opiniões numa sociedade democrática, e é cada vez mais difícil isso, né? Desses anos para cá, a coisa mudou ainda mais. Eu acredito que outro dia eu costumo ir em cabine, não sei se você vai à cabine também, porque você... Não, muito tempo não vou. Não vai à cabine? Mas é bom ir, porque a cabine é uma espécie de... Você sente ali o termômetro do que está acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, as cabines hoje são mais concorridas que essa nossa
que esse nosso público aqui. Antigamente, como você falou, eram poucas pessoas que iam assistir os filmes e aí, hoje em dia, não. Hoje é muita gente. Então, houve nos últimos tempos, essa eclosão dos blogueiros, né? Os jornalistas da internet que não são profissionais, são amadores e vão lá e fazem um trabalho para alguns sites, né? Ou para os seus blogs, e esse pessoal veio com tudo, invadiu as cabines. As cabines hoje são eventos culturais. Cabines, justamente, são essas pré-apresentações dos filmes, né? Uma sala como essa, desse tamanho, como mais ou menos assim, mostra o filme, e aí todos os jornalistas ficam sabendo antes para poder escrever, fazer a resenha depois. Mas o que acontece é que hoje isso virou um verdadeiro pagode, né? Isso virou uma coisa, todo mundo está lá. Outro dia eu fui ver o Encantada, esse Enchanted, e ali até no aviso de imprensa dizia o seguinte: crianças são bem-vindas. E aí eu pensei, nossa, é legal, né? Eles estão querendo que as crianças deem um retorno sobre isso, né? Mas, na verdade, não é isso, não. O que está acontecendo hoje é a emergência dos blogueiros mirins, dos mini-críticos, né? São mini-críticos. A gente até está fazendo uma matéria que vai sair amanhã na Época sobre os mini-críticos. São críticos mirins que veem filmes, em geral, filme para a idade deles, e depois opinam e colocam suas opiniões na internet. Ou seja, a opinião nunca esteve tão democratizada para todos os níveis. A internet virou o jogo, né? Essa que é a verdade. E os jornais hoje, né? O papel é um apêndice dos sites da internet em todas as publicações. E os blogs, apesar de terem começado num movimento de independência, né, que é um movimento, eu acho heróico, acho muito legal a emergência dos blogueiros, porque começou como aqueles diários, tal, né, e hoje, né, hoje era uma coisa mais pessoal, tal. Hoje tem uma influência muito grande na cobertura jornalística. Isso, sem dúvida, e na opinião pública também, né? Então, a gente vê hoje blogueiros que exercem a crítica com o espaço que for necessário para falar o que quiser, né? Não vou entrar no mérito do que se é bom ou é mal, né? Há de tudo na internet. Mas acontece que hoje o jogo virou. Hoje eu vejo assim, que no jornalismo cultural, em papel, nunca houve tanto espaço, e na internet nunca houve tanta oportunidade para o exercício da liberdade de expressão. Isso é interessante. Isso é interessante. Agora, vamos pensar o seguinte: por quê? Para que tudo isso, né? Qual o critério disso? Quando todo mundo tem uma voz, quando em cada cabeça, em cada blog é uma sentença, né? Como é que fica a nossa condição? Nós, jornalistas culturais, né? Qual é a nossa função? Qual é o nosso estatuto como intelectuais? Qual é a nossa, né? Acredito que ainda a gente tenha uma importância no sentido de dar uma base, de dar um vetor, porque nós temos uma formação que está algumas curvas à frente aí do pensamento do blog, que é muito espontâneo. Mas a tendência é a criação de uma nova geração de críticos, inclusive esses pequenos críticos mirins que vêm aí também já com uma formação totalmente diferente. Hoje está tudo à disposição. Pô, a gente não ia em loja atrás de disco de banda, disso e daquilo, enlouquecidos, lembra? Hoje está tudo aí, está na internet, você carrega filme, dá download de filme, dá download de tudo que você quiser. Quer dizer, mudou totalmente o panorama da cultura. Hoje a gente vive uma espécie de lua de mel com o mundo virtual, né, do plano da cultura. O que me faz pensar um pouco o que significa isso,
né? Nunca houve tanto acesso à informação, nunca houve tanto acesso à cultura, aos bens culturais, né? À cultura pop, seja lá, não vou entrar no mérito, né, do que é cultural ou não, mas, enfim, nunca houve tanto acesso. E eu vejo na geração dos mini-críticos, por exemplo, que nunca houve também tão pouca curiosidade. Na verdade, como está tudo à disposição, você não tem mais curiosidade para aquilo. Então, o exercício, na minha opinião, não sei, aí a gente debate, mas o exercício da crítica, o exercício do pensamento crítico, apesar de uma formação muito melhor, né, ainda não chegou a um ponto de excelência, na verdade, pelo contrário. Isso no plano mundial, a gente vê isso muito, muito claramente, né, nessas várias modalidades de blog, podcast, etc. O que acontece é uma coisa muito espontânea. Agora, eu pergunto o seguinte, a crítica, agora eu vou passar para aquela segundo nível que eu falei, que é de pensar um pouquinho o que é a crítica e para que ela serve. A crítica, ela surgiu no momento em que a arte, isso é óbvio, né? Ela surgiu no momento em que a arte entra em crise, em que a arte precisa de uma explicação e exige uma explicação que está além do artista, né? Então, quando a arte deixa de ter aquele fundamento teológico e aquela espécie aquele estado paradisíaco de totalidade, começa a crítica, né? A obra de arte e a crítica andam juntas, né? E a crítica de jornal começou, a crítica vamos dizer assim, nas publicações, começou aí e teve sua grande fase no romantismo, né? Quando o crítico era uma espécie de tradutor, né? E isso se tornou tradutor vamos dizer, estético da obra de arte, também do ponto de vista de publicações, né? De tornar isso público. No modernismo isso também ficou muito claro, porque quando a arte perde até mesmo aquelas regras que a geriam anteriormente, desde o Renascimento, ela fica totalmente perdida. E a crítica tenta, então, fazer um papel de orientação, tanto para o público, né? Isso tudo também música, artes plásticas, literatura, faz o papel de mediação aí entre o produto, né? entre o artista e o público, né? Essa mediação do produto foi importante, é aquele momento dos rodapés, dos folhetins e tudo mais. Mas hoje a gente não vive mais hoje a arte, a arte moderna, a arte pós-moderna, hoje a arte também está em xeque. Hoje, para que serve a arte? Qual é o papel da arte numa sociedade que está totalmente fascinada pela tecnologia, onde a divindade foi substituída pela tecnologia? A gente vive uma espécie de fascínio, né, pela internet e pela tecnologia. E a arte anda meio, né, em todas as suas a arte mesmo, a arte que inquieta. Não estou falando da arte pop, né? A arte que inquieta, a arte que desafia, ela não está desafiando, ela não está conseguindo mais desafiar, ela está vivendo um período de total, como é que eu vou dizer, ela é inerte, na verdade, ela não tá mais produzindo a inquietação. E essa falta de produtividade da arte se reflete também na crítica, né? Na grande crítica, nessa crítica que ainda resta, né? Que está nos catálogos, está na universidade, uma coisa ou outra, na área do ensaísmo, né? A crítica, ao longo do tempo, se tornou também ela um gênero de arte. Ela virou um gênero próprio. Apesar de todos esses problemas, a resenha, a crítica é uma coisa que está entre o ensaio e o aforismo, o ensaio e o haikai, alguma coisa entre isso e aquilo. Ganhou um status próprio, né? Teve seu momento, decaiu, e hoje eu pergunto,
né, nesse mundo tecnológico, nesse mundo em que tudo é possível e que cada um de nós somos críticos e potencial, né, cada um de nós temos força pública, força de mídia para expressarmos as nossas opiniões, qual o papel do crítico? E qual o papel da arte? Porque a crítica sempre foi uma arte de segunda, como diz o George Steiner, né? A crítica é uma arte, uma forma é um gênero literário de terceiro grau. Ela depende da obra de arte, né? Então, nós, com o nosso pop, a nossa música pop, não sei o que, hoje em dia está uma crise violenta. Realmente está uma crise violenta, até mesmo nesses domínios do pop, nesses domínios do produto. Tanto que a indústria do entretenimento hoje vive um problema muito sério de colocação de produto, né? Quer dizer, não se sabe nem onde está a música. A música fugiu. Já não é mais um produto. A música não é mais um produto. O que é a música? A gente nem pode tratar a música como produto, ela não é mais produto. A música é uma coisa que fugiu, voou, está na internet. Você vai lá, Soul Sick, põe lá, no último disco da Alicia Keys está lá, né? Você não precisa esperar a semana que vem para ver teu disco. Não é nem mais produto. O cinema está vivendo isso. Então, nesse esplendor do mundo virtual, do mundo tecnológico, eu vejo que a crítica que nasceu do quê? Como eu falei, a crítica nasceu dessa incomunicabilidade da arte, do fato da arte não mais conseguir ser perfeitamente reconhecível pelo público. O modernismo é isso, né? Mas no momento que a arte hoje está perfeitamente inócua, né, e a arte pop é totalmente reconhecível pelo público, qual é a função da crítica? Se a crítica nasce da incomunicabilidade, na total comunicabilidade, todos nós somos críticos e, portanto, nenhum de nós tem o direito de se dizer mais crítico do que outro. Essa é a minha pergunta e eu termino com ela. Obrigado. Só indo na carona do que o Girão falou, quer dizer, que ele questionou qual o papel do crítico e qual o papel da arte hoje, eu queria completar perguntando qual é o espaço para essa crítica. Já que a gente tem problema no jornal com questão de tamanho e espaço, normalmente, principalmente em relação a livro, são suplementos que não se sustentam, e aí é um problema mais de empresa. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da internet muito forte, com inúmeros sites ou blogs, como vocês falaram, independentes, e que fazem, de certa forma, esse papel da crítica, né? Então, onde que se situa a crítica hoje, já que no jornal ela muitas vezes é reduzida a quase que um serviço cultural do que é uma crítica em si? Eu vou responder. Eu acho que tem a ver com a própria situação hoje dos produtos culturais. A crítica também tá voando, né? Ela está acontecendo por aí. Crítica, como eu disse, não é uma profissão, é um exercício de pensamento que qualquer um pode fazer, né? Bem ou mal, né? E o que acontece hoje é que nos jornais existem. Vamos ser justos com alguns cadernos de cultura que sobrevivem, graças a Deus, que têm críticas importantes. Eu, por exemplo, abri os jornais hoje, tem belas críticas. Tem teatro, tem crítica de teatro, tem crítica de filme. Quer dizer, são textos agradáveis, pequenos, mas nem tão pequenos assim, né? Nos fins de semana, Prosa e Verso, mais o caderno de cultura do Estadão, fazem o seu trabalho, né? Na verdade, se a gente pensar em termos de espaço, há muito espaço. O problema é qual é o espaço para a reflexão. Uhum. Em geral, nos jornais, isso já desde que nós somos criancinhas, o Arthur da Pieve e eu, nos jornais, em geral, isso é muito difícil, né? Em geral, são os amigos do dono do jornal que ocupam o espaço da análise e da opinião,
né? São eles que têm essa prerrogativa. E nós ficamos lutando. Não, eu também quero falar sobre isso. Não é só o fulaninho que é seu amigo. Claro, jornal não é uma instituição. Jornal vende anúncio. Jornal vende anúncio. Jornal não é o quarto poder, coisa nenhuma. Jornal é uma empresa. E nós somos, talvez pelo próprio idealismo, nós caímos nessa armadilha de trabalhar em jornal como se fôssemos pensadores iluministas, né, de fraldas, entendeu? Então, eu vejo assim que existe espaço, mas esse espaço que existe é para algumas pessoas que são aqueles que podem comprar o jornal, são amigos do dono do jornal, né, como diria o Chateau, né? E aí, assim, é uma luta diária, é uma luta semanal para colocar algumas coisas. Mas existe, não é que não existe, né? Existe. Se é bom, aí é outra coisa. Hoje em dia a gente vive um impasse, que eu acho que é um impasse até mesmo dos fundamentos do método do que criticar e de que maneira criticar. Como é que a gente vai criticar uma coisa que nos perturba absolutamente? Não critica mais. A obra de arte hoje é um problema. Ela é, por exemplo, artes plásticas. A gente não consegue, quer dizer, tem poucos momentos que você consegue tratar daquilo de uma maneira, vamos dizer assim, com uma interpretação superior, né? Hoje a gente vive uma crise até de valores, de metodologia de análise, né? E existe muito preconceitos e coisas assim que nos fazem que fazem do crítico às vezes figuras bastante, né, dispensáveis. Professora, em relação à produção crítica acadêmica, pelo menos no que a gente repara de uma maneira geral, especialmente lá no Rio, é que fica muito circunscrita ao público acadêmico e dentro das universidades. Como que a senhora vê essa questão da crítica acadêmica? Acha que tem que conquistar mais espaço ainda no jornal ou em publicações específicas? O problema da crítica acadêmica é o fato dela se isolar da contemporaneidade. Então, como a crítica, de maneira geral, está mais voltada para o século XIX, os clássicos da primeira metade do século XX, e aí vai, né? Não estão atentos à produção artística contemporânea, essa atividade acadêmica não reflete o presente. Por isso que eu acho que o jornalista, quando o jornalista tem a oportunidade de trabalhar naquilo que se conceituou como uma editoria de arte, um segundo caderno, né? Esse jornalista precisa estar presente nos contemporâneos. Bom, eu sou professora universitária, mas eu sempre estou, né, como jornalista, presente na produção jornalística, né? Seja como jornalista de um longo período no estado de São Paulo, como editora de artes, de 75 a 85, seja como professora hoje na USP, eu estou sempre constantemente voltada para o que se produz na arte contemporânea. Em geral, no meu cotidiano da USP e de outras universidades do Brasil e de fora do Brasil, eu trabalho constantemente com o gesto da arte. E o que é o gesto da arte? É o artista captar a identidade de um povo e transportar para a sua obra, seja qual for a manifestação artística, não apenas literária, mas todas, transportar para essa obra o desejo de um povo de uma outra história, porque a história que nós temos aí não nos satisfaz. Então, a escrita mítica da arte é extremamente inspiradora para quem quer ultrapassar o estágio do presente, que é um estágio extremamente insatisfatório do ponto de vista de cidadania, no Brasil e em qualquer latitude do planeta. Nesse sentido, então, fica pequeno falar sobre a crítica na universidade, porque na universidade nós temos um projeto como esse,
o gesto da arte, que não é especificamente de fazer crítica à obra de arte, mas é de fruir, ter prazer na obra de arte para se remeter ao desejo coletivo de outra história. Então, meus alunos na ECA ou em outras universidades do Brasil e de fora do Brasil cultivam esse prazer de reencontro com os artistas para compreender a história do presente, em comunicação social, por exemplo, mas também em outras áreas de conhecimento, porque na pós-graduação eu trabalho numa esfera interdisciplinar. Então, um médico, por exemplo, que vai fazer um mestrado ou um doutorado, também precisa da arte para compreender o seu povo. Então, nesse sentido, eu digo que a crítica fica muito pequena, porque a obra de arte é a escrita da identidade de um povo. E você resumir isso a um gesto crítico na obra em si é muito pouco. Eu gosto muito da concepção de que a obra de arte acontece. Ela não é em si, ela acontece. Ela é, como diria um Guimarães Rosa, é uma acontecência coletiva. Tá? Então, se você vai à obra de arte, você se impregna da identidade do seu povo. Isso é importante para qualquer atividade, seja para um médico, para um físico, para um químico, para um matemático e, principalmente, para um jornalista que trabalha com o trânsito na sociedade contemporânea, na atualidade do seu povo. Então, eu penso que, na universidade, viu, Girão, nós estamos trabalhando muito com a arte. Não com a arte no sentido da crítica da obra, ou a crítica estruturalista. Pelo menos os meus alunos, meus grupos de trabalho, encaram a arte como um ato crítico na concepção de Antônio Cândido. E o que é a concepção do ato crítico em Antônio Cândido? É a escuta da mensagem que passa de homem a homem. Então, se nós temos possibilidade de ouvir, através da arte, a escuta do povo brasileiro, vamos à literatura brasileira contemporânea. Claro que não se elimina a literatura clássica do passado, mas a contemporânea, ou o cinema contemporâneo, ou as artes plásticas contemporâneas, ou a música contemporânea, nos falam desse desejo coletivo da sociedade brasileira de ter uma outra história, não essa história oficial que aí está, ou essa história travada pelas injustiças que aí está. E, nesse sentido, então, eu posso botar as mãos no fogo de várias gerações que passaram por esse projeto, que eu chamo o gesto da arte, e que são altamente modificadas e vão para o mundo, não apenas para o jornalismo clássico, mas para diferentes frentes de trabalho, que hoje são inúmeras, inclusive online, além das clássicas, mas também frentes sociais de comunicação social, que vão com uma outra perspectiva de identidade do seu povo, e não com a rejeição esquizofrênica que os jornalistas normalmente têm em relação à sua cultura. Então, essa é a questão fundamental. E, só para completar, não quero me estender, apesar de eu ter que advogar um tempo a mais, porque eu me contive no tempo estrito, mas na mesa houve tempos maiores, Então, eu vou só aproveitar para dizer para o Giron que, na realidade, eu não falo da experiência da Torre de Marfim acadêmica. A minha vida acadêmica está absolutamente calçada, articulada com a minha vida profissional como jornalista. E tive a oportunidade, durante 10 anos, no Estado de São Paulo, de ser a editora dessa área, de 75 a 85. Sou muito mais velha que vocês, mas, então, de 75 a 85, como editora do Estado de São Paulo, da área de artes, não cultura, porque essa editoria se chamava Editoria de Artes. Nessa editoria se fez a experiência
uma experiência que foi de ruptura, de articular de maneira integrada serviço, cobertura ou reportagem e crítica. De tal maneira que eu só dou um exemplo. Quando Antunes estreou Macunaíma aqui em São Paulo, o seu espetáculo Macunaíma, que foi um sucesso internacional, nós fizemos uma cobertura que integrou críticos de todas as esferas da arte, crítico de artes plásticas, de música, de teatro, de literatura, não sei se está me escapando algum aí, os repórteres, todos que não havia copy desk na editoria, eram todos texto final, e nessa discussão entre críticos e repórteres que assistiram à peça em primeiro momento, surgiu um trabalho de 2 páginas no Estado de São Paulo que quebra a fronteira entre crítica e reportagem. E essa é a minha concepção. Eu acho que, para se chegar à avaliação de uma obra de arte, é preciso, primeiro, pesquisar todo o contexto dessa obra de arte. De tal maneira, isso aí foi importante, que o Antunes, cada vez que passava nas suas viagens, exibia seu espetáculo aí fora do Brasil, mandava um cartão postal para a editoria, porque ficou extremamente gratificado com uma leitura coletiva de repórteres e críticos do espetáculo Macunaíma. E eu fiz várias experiências dessa natureza. Portanto, não há fronteira entre críticos e repórteres quando o propósito seja uma leitura cultural. E essa leitura cultural, eu gosto de citar uma semiótica portuguesa, Maria Teresa Cruz, da Universidade Nova de Lisboa, que ela entende que o signo, e aí eu falo o signo artístico, ele acontece, não é em si, não é a obra de arte, como disse você, a obra de arte em si, o produto, o espetáculo, é a acontecência cultural de uma obra de arte, que inclui a sociedade, o povo onde ela é gerada, o artista que a produz, o receptor que a recebe, e o crítico que lê, ou o jornalista que lê todo esse processo. E partilha desse processo, a cobra morde o rabo com a sociedade. Bom, então, nesse sentido, eu também queria esclarecer que não estou longe de vocês, porque sou uma jornalista praticante. E hoje, com os meus alunos, eu pratico isso constantemente, porque toda obra publicada na USP e fora da USP acaba de chegar às minhas mãos de baianos, que eu produzi com eles, são livros-reportagem da atualidade. A coleção São Paulo de Perfil é o exercício possível dessa reportagem, tal qual eu entendo como uma leitura cultural, não como um produto da indústria cultural e com todas essas mazelas, e a gente cai nesse lero-lero todo da indústria cultural. Não, é a produção de uma marca digital da nossa cultura. E quando nós temos isso, nós temos autor, temos autoria. Quando não temos, temos os burocratas da comunicação. Estamos cheios deles, aí nas revistas, nos jornais, na televisão, no online, em todas as instâncias, em rádio. Mas, felizmente, isso eu gosto muito de dizer, felizmente, junto com os meus jovens e os meus maduros alunos, nós procuramos encontrar constantemente, no Brasil e fora do Brasil, esses autores que estão espalhados, que são a resistência cultural. E ela existe. Ela não se perdeu na década de 60, na década de 50, eu não tenho nenhum saudosismo. Ela está aí e são eles que alimentam esses heróis resistentes, autores resistentes, que alimentam a nossa oficina cotidiana, que é muito dura, que é essa guerra simbólica que nós enfrentamos nas contingências e nas adversidades do momento histórico.
Obrigada, professora. Já que o diálogo é tão importante, universidade, jornal, eu acho que ao longo do Rumos esse ano, em todos os estados que a gente passou, o Castelo sabe disso, isso sempre teve muito em pauta. Se há ainda uma dicotomia academia-redação, se não há, a próxima mesa, a Mânia Millen, editora do Prosa e Verso, possivelmente vai falar muito nisso, que é o papel de editar textos vindos da academia, e o quanto é penoso e o quanto é delicado fazer esse trabalho. Mas é um diálogo importante, e diálogo importante também de vocês com a gente. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu pergunto ao Dapiev, né? Eu concordo, acho que, como eu disse, essa história da formação ela é importante. E eu pergunto se uma estratégia disso não estaria, ao invés da gente ficar pensando no jornalismo cultural, às vezes muito calçado em produtos culturais, se a gente pudesse também puxar a ponta de processos culturais que geram esses produtos, ou seja, não é só se deter no lançamento do disco ou do livro, mas entender o músico dentro de um estúdio, ou o próprio mercado editorial, economia da cultura, políticas culturais, etc. Giron, você participou de um debate que a gente fez em Belo Horizonte em 98, quase 10 anos. Você está um pouco menos otimista, mas continua crítico. Não mais, né? Menos otimista e, portanto, crítico. Não, é porque eu acho que a internet ela possibilita, eu acho excelente essa ideia de cada um poder ter direito à sua própria voz, né? Ainda que isso, obviamente, mine um pouco o papel do crítico, especialmente para minha geração que leu sobre música antes de ter a música. Então, eu li os textos do Zé Augusto Lemos sobre, sei lá, Smiths, e depois, né, ficava esperando o primo do irmão do meu amigo voltar de Londres com um disco para poder gravar na minha fita, já 3 vezes gravada. Né? Hoje, não. Hoje eu posso ter esse texto desse cara e clicar aqui para poder ouvir a música. Né? Então, inclusive, o seu texto, né, do Floriano Belan, porque aí acho que é uma outra coisa que a gente pode estar pensando, em como pensar ganchos para falar de música e desses produtos culturais que não sejam os ganchos só de lançamento. Então, quando eu fui buscar um texto sobre Floriano Belan, que é um músico, né, um intérprete da MPB, eu encontrei na internet um texto seu que era mais completo do que o próprio texto sobre ele na enciclopédia do Cravo Albim. Então, eu queria só tentar que você talvez comentasse isso. Eu acho que sim. Eu acho que existem estratégias para fugir desse cerco. Agora, esse cotidiano real das redações ele é massacrante. Né? As pessoas trabalham muito tempo e o uso do cachimbo acaba deixando a boca torta. Né? Aquele produto, aquele disco dos Smiths que você citou, só passa a ter existência a partir do momento que a assessoria de imprensa entrega isso na redação. O que gera umas situações curiosas. Se você não vai à loja de disco, às vezes você não sabe que o produto existe, ou numa livraria, porque aquilo não está na ordem de prioridades da editora ou da gravadora. Então, falta essa circulação na cidade, não só nos locais de venda específicos do produto, e mesmo aí é possível burlar esse cerco. Né? Algumas coisas que eu tentei dar na frente dos colegas, eu consegui porque eu ia à loja, porque eu gastava dinheiro, comprava importado, os meus colegas eu não encontro nesses lugares frequentemente, por conta, entendo as condições, mas acho que a gente tem que se precaver contra elas. E também falta de circulação na cidade. Algum tempo atrás, propuseram uma pauta lá no Globo que era dizendo que a década de 90 nada aconteceu, culturalmente falando, na cidade. Que as últimas manifestações da cidade tinham sido a geração 80 de artes plásticas e o rock, como aqui também em São Paulo, dos anos 80. E aí o repórter que estava fazendo a matéria veio me perguntar o que eu achava disso. Eu falei, deixou ele acontecer aonde, cara pálida? Né? Na Zona Sul, talvez? Não nos subúrbios. Né? O funk continuou acontecendo na década de 90. A emergência do rap, embora americana, etc., sei lá, como uma possível porta de expressão para comunidades assediadas de um lado pela polícia, de outro pelos traficantes, é um dado dos anos 90 muito forte. Né? Assim como eu acho, por exemplo, que a gente fala tanto de rock dos anos 80, frequentemente até santificando coisas que a gente não queria ver nunca mais na frente. Assim como se idealiza isso, mas ele tinha o pulso do país naquele momento, da redemocratização, ele dizia coisas com clareza que só o afrouxamento da censura permitia.
né? Primeira prensagem do LP da Blitz tinha 2 músicas riscadas depois de prensado no vinil, porque a censura tinha dito não entra. Era Bete Frígida e Cruel, Esquizofrenético Blues. E aí logo viram que, enfim, a porteira já estava aberta e acabaram soltando aquilo num compacto. E aí eu acho que nos anos 90, em boa parte desse começo do século XXI, o pulso do país está no rap, está no funk. Eu já escrevi falando assim, olha, não é uma coisa que eu escute em casa, Tati quebra barraco. Não é uma coisa que, no meu momento de prazer, eu vou escutar. Agora, o valor cultural dela, de cantar aquele cotidiano da mulher que se afirma, etc. E muitos músicos falam, não, isso não é música. E achava engraçado que, na década de 80, quando eles faziam rock, também tinha gente que dizia que aquilo que eles faziam não era rock, ou não era música, ou não era música brasileira, né? Então, tem todo um cast, todo um elenco de impedimentos, né? Impedimentos funcionais, impedimentos segmentados, elitistas, etc. Então, não é que as coisas deixam de acontecer, elas sempre acontecem. A gente pode estar deixar de perceber, a gente pode estar deixando de perceber que elas estão acontecendo. E aí é isso que você fala, de ir à fonte, tentar ir na fonte, tentar se antecipar. Senão fica um espírito de matilha no qual você vê o mesmo tipo de matéria, com o mesmo tipo de enfoque, refeito N vezes, né? A imprensa do Rio, mais longe que ela vai, de maneira geral, é a Lapa. A Lapa é eleita como uma resistência do samba, uma fronteira, não sei o quê. São casas de show que cobram ingresso e que vetam artistas que não se enquadram em suas linhas. É a mesma coisa. Ótimo que esteja revitalizado, tem ótimos lugares para se comer lá. Agora, não passa daí. Da Tijuca já é um pouco um bairro profundo, é o Coronel Kurtz no interior do Congo, sabe? É um pouco da mesma coisa. Qual era a tua pergunta? Não me lembro. Era sobre o Floriano Bellion, era isso? Como é que você foi atrás do Floriano Bellion? É a minha pergunta. Porque isso aí é muito... Né? Não, é muito em função de algumas pesquisas que eu venho fazendo em música popular brasileira, em função do site do Instituto Moreira Salles, que disponibiliza um acervo fabuloso, e exatamente estava atrás de informações sobre Floriano Bellion, né, e encontrei exatamente a voz do crítico na internet. Na própria internet. Então, isso que eu acho interessante, quer dizer, os críticos não estão precisando ficar tão dependentes, às vezes, dos veículos, né? Sim. E acho que isso acontece muito, pelo menos comigo. Eu quero ler fulano de tal, né? E exatamente. Não... Hoje eu acho que isso é maravilhoso, né? Mesmo os blogueiros, até os mini críticos, acho ótimo. Os críticos mirins, acho perfeito. Acho que isso aí é a democratização da informação que está acontecendo. Né? E na internet você encontra hoje coisas muito melhores do que nos jornais. Né? Hoje você pega Gutenberg, pega archive.org e você pega todas as obras. Né? Você não precisa do jornal, do fantasma da mídia, né? Para isso. Né? Então, acho ótimo. Acho que isso aí não é... Pelo contrário, o nosso fascínio, talvez, isso é um momento, talvez a gente esteja vivendo um momento adâmico de, né, fascínio pela internet, mas isso tende a ficar cada vez mais consistente. Né? Essa noosfera, essa blogosfera que tende a virar uma noosfera, tende a virar o espaço predominante da cultura, que, né, é interessante, porque a gente pode interagir com isso, enquanto que com o jornal, não. Né? Essa que é a verdade. Os jornais, as revistas, são veículos fadados a se transformar, como eu disse, num apêndice da internet, né? No apêndice do que está acontecendo na internet. Né? A nossa função como jornalistas não só ficar no mundo virtual, mas ir às fontes, estar na rua. Isso é importante. O lugar de jornalista é na rua. O lugar do repórter é na rua, não é na Torre de Marfim, como é também o caso da universidade. Os professores, alguns projetos vão para as ruas. A universidade, em geral, é ainda uma Torre de Marfim, infelizmente, né?
Eu queria pedir licença para fazer uma ressalva, me penitenciar com relação a uma generalização, porque eu não sou muito dada a generalizações. No caso da universidade, que foi a sua pergunta, da crítica que emana da universidade, eu quero salientar que nesta sala temos 2 exceções, por exemplo, e haverá muitas outras. Nós temos aqui a professora Nelly Novaes Coelho e o professor Hoffel, a professora Nelly Novaes Coelho, professora da Universidade de São Paulo, o professor Hoffel, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2 professores de letras, 2 pesquisadores e professores de letras, que estão atentos ao contemporâneo. Eu aprendi muito com a professora Nelly na década de 60, quando ainda era aprendiz, de como ela me mostrava os valores contemporâneos. Então, embora a crítica e a pesquisa acadêmica se concentre mais no passado, há professores pesquisadores, como esses 2 que aqui estão presentes, que são extremamente atentos e escutam com profundidade aquilo que está sendo criado contemporaneamente. Agora, professora, a senhora falou sobre jornalistas esquizofrênicos em relação à cultura. Como é que era o negócio? Esquizofrenia social. Isso eu não acho isso. Eu não sinto. Os jornalistas, pobres jornalistas, eles tentam levar justamente a não esquizofrenia às redações. Não, né? E assim, tem outra coisa. Essa dicotomia universidade-jornalismo me parece que já está bastante ultrapassada. Por quê? Veja só. Não, desculpe, mas eu acho que você não me compreendeu. A esquizofrenia não, mas social. deixa eu só terminar. Não, mas se você parte de uma não, depois a senhora responde. Eu quero terminar com a história. Tanto não é assim que os jornalistas que estão em redação, a cada vez mais, diferentemente de décadas anteriores, cada vez mais se esmeram, e foi o seu caso, né, de fazer carreira universitária, de se doutorar, de fazer trabalho universitário. É o caso do Arthur da Pieve, que também é um mestre. Eu mesmo sou doutor. Né? Então, essa coisa do jornalista, que é o anti-acadêmico, não existe mais. Pelo menos da parte do jornalismo cultural, não vejo isso. O que acontece é que na prática da redação, na prática dos jornais, isso não é inevitável. São empresas, é indústria cultural e você tem que dançar conforme a música. Apesar de você ter a obrigação de lutar para que as coisas melhorem e para que o bom jornalismo cultural seja feito. Mas há dificuldades. Existem outras. Então, eu não vejo essa esquizofrenia, então, professor. Se você me permite, eu acho que você não interpretou, não leu o que eu efetivamente disse. A esquizofrenia social é entre a cobertura que se faz, né, do presente, da contemporaneidade, do presente de um povo, né, e aquilo que se valoriza. Não se trata aí da dicotomia universidade e mercado de trabalho. Isso aí é um assunto superado. É a dicotomia entre o que se publica sobre a cultura artística, a arte brasileira. Então, não é o jornalista, é o produto jornalístico. Certo? Sim, mas o jornalista é o autor. O autor está distanciado do seu povo. Mas o jornalista é um autor filtrado, a gente sabe, claro. Não é o autor. Claro, mas ele... Tanto que o jornalista, quando sai do meio jornal e vai para o livro, ele é outro jornalista. Ou vai para a internet, ele é outro jornalista. Desculpe, mas não é essa a experiência que eu tenho de inúmeras gerações que passaram... Enfim, mas mudou, as coisas mudaram. Pela cumplicidade. Em 5 anos as coisas mudaram muito. Cumplicidade com o projeto que, enfim, eu luto por ele desde os anos 60 na universidade, como aluna e depois como docente e como profissional de imprensa. O jornalista contemporâneo tem toda a possibilidade, se ele se entregar a um projeto de vida inteira, que não termina no doutorado, se ele se entregar à escuta profunda do seu povo. Nem começa em doutorado e nem termina. Isso é uma coisa diária, é uma prática do indivíduo, do cidadão. Não tem a ver com corporativismo, universidade ou jornal.
Isso aí é ponto pacífico. Sim, pois então é essa esquizofrenia de que eu falo, que a grande parte da cobertura de artes Mas o na produto não pode ser esquizofrênico. Não é produto na imprensa esquizofrênico. conservadora não está atenta ao seu povo. O que é a imprensa? E aos artistas do seu povo. O que é a imprensa Temos conservadora? inúmeras exceções, estamos aqui diante de uma delas, vocês, Castelo, temos exceções, mas a grande massa do que se produz na chamada indústria cultural, e a indústria cultural clássica, tradicional, na mídia impressa, sobretudo, está divorciada da arte brasileira contemporânea. Professora, Essa é a só esquizofrenia. um minuto, Girão, também. Senão Vamos vai ficar abrir aqui mais, debate. senão a gente vai com esse debate até tarde da noite e o público não dialoga com a gente, tá? Eu só podia dar uma Claro. interferência, assim, mais uma questão. Eu não sei qual é o meu povo. Não sei. Eu não sei. Tem uma ideia de povo do que é o Brasil povo, que eu não né? consigo entender. Às vezes eu não me identifico. Né? Porque, sei lá, tem uma construção da identidade brasileira que eu acho que é muito cruel com São Paulo, em particular, e com o sul do país, de maneira geral, que é o povo brasileiro como sendo a união dos 3 povos lá em Guararapes. Né? Temos o negro, o índio e o português. Os alemães, os italianos, 0. Os espanhóis, 0. Os japoneses... Então, não sei qual é o meu povo, se é essa visão canônica, né, uma pesquisa permanente, ou é esse povo globalizado, os estrangeiros. Frequentemente, eu vi uma coisa uma vez que era muito engraçada e prova isso, era as Olimpíadas de Sydney, e cobria o campeonato de basquete feminino a Glenda Kozlovski, repórter da Globo, ex-bodyboarder. E aí a matéria dela para o Globo Esporte, ou coisa parecida, era sobre os nomes estranhos da seleção de basquete feminino da Austrália. Né, Vircheskov, que muito polonês, né, muito ucraniano. E aí, na legenda dela, Glenda Kozlovski. E ela dizia como era... Qual é o estranho? O que não é o estranho nisso? Quem é o estranho? Ela é estranha? Ela não... Então, eu não consigo. Às vezes, eu fico pensando assim... O povo é muitos povos. Né? Hoje em dia, então... Bela inquietude. Né? Eu não consigo, quando tem assim, não, porque o povo é isso, eu não consigo. Eu sei que ninguém formulou aqui uma lição de povo, mas às vezes me dá um certo incômodo, porque eu, por exemplo, imagina, com essa cara, fazem pergunta na rua em qualquer parte. Careca de óculos é natural de qualquer lugar. Né? Mas você é brasileiro. Sou. Pronto. Isso basta. Ítalo brasileiro, né? Ítalo brasileiro. Não, brasileiro. Isso eu posso te garantir. Pensamos assim, um jornalista recebe uma missão do seu chefe para fazer uma crítica musical e ele gosta de bossa nova e heavy metal e tem que analisar um CD do Calypso. Daí eu pergunto o seguinte, se a parcialidade do jornalista que vai analisar, que é gerada pelo gosto particular, pode causar uma influência injusta com o produto? Um bom editor não escalaria essa pessoa para fazer a crítica do Calypso. Né? Não escalaria. Não, se fulano gosta de heavy metal, não faz a crítica do Calypso. Na verdade, a crítica do Calypso dificilmente sairia na grande imprensa brasileira, a não ser como um fenômeno meio pitoresco do norte do Brasil. Né? Musicalmente, realmente não é... Não, assim, só foi uma metáfora, mas não necessariamente... Eu quis dizer o seguinte, se você tem que analisar um produto, você está colocando o teu gosto. E se você não gosta daquele produto, tem uma opinião diferente sobre ele, não pode causar uma influência no público de forma injusta? Mas desde que fique claro que realmente é uma opinião. Frequentemente aparece até em conversa na universidade com os alunos assim, não, mas isso é sua opinião pessoal. Aí eu digo assim, defina a opinião impessoal. Nem consegue. Né? Eu não consigo me aproximar de algo que mexe com subjetividade sem ter opinião embutida nisso. Né? Desde que fique claro, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu, como editor, não escalaria esse sujeito para fazer a crítica do Calypso. Acho que essa é uma questão aí de você distribuir direito à pauta. Né? Nesse caso aí, uma crítica do Calypso é inútil num jornal. Né? Fazer o que com o Calypso? O Calypso é importante como fenômeno de mercado. Mas não... Né, o que você gosta, você tem que tentar dosar sempre o que você gosta e tentar ver a que se destina aquele produto para que não caia num preconceito, né, com algumas coisas que que têm seu público, que têm até muitas vezes as suas virtudes. Né?
Então, eu acho que tem que ter um pouco esse distanciamento. Essa é a minha opinião. Só fazer um adendo, assim, ainda mais que tem um pessoal aqui ainda estudante de jornalismo, também tirem um pouco da cabeça que jornalismo é imparcial, porque isso não existe, não é, todo mundo sabe disso. E na cultura, então? Né? E Na na cultura, cultura muito é muito menos, ainda mais menos. se tratando de crítica, e mesmo nas outras editorias, você tem uma linha editorial de jornal a seguir. Então, a escolha das palavras, você já está deixando de ser imparcial, de acordo com o que o dono do jornal quer que você diga. Então, essa coisa de imparcialidade é meio que uma ilusão que a gente tem na Exato. faculdade, infelizmente. Na redação, a gente vê que a realidade é outra. Eu gostaria também de acrescentar aqui a palavra de Antônio Cândido. Ele foi citado como um espécime em extinção já, mas, na Infelizmente. realidade, ainda continua muito presente. Eu recomendo muito que vocês o leiam. Antônio Cândido tem uma concepção de ato crítico, ou seja, de crítica, que eu partilho inteiramente. E talvez o editor, mais do que selecionar um crítico especializado, deveria, sim, claro, procurar um crítico que tenha minimamente informações da área, mas que tenha uma atitude que seja a atitude que o Antônio Cândido recomenda, que é a atitude de escuta. Escutar, de homem a homem, a mensagem que a arte oferece. O que acontece, em geral, é que o resenhista, que é o mais comum, ou o crítico, não escuta o que a obra de arte lhe diz, ou que o sujeito artista passa para o sujeito leitor, o crítico. Então, o Antônio Cândido diz que só critica aquela obra que ele escuta. Se ele não escuta, ele deixa de lado, não tem capacidade de criticar. Eu acho isso muito, muito, muito louvável e exemplar para a nova geração que um dia pretenda ser crítica de artes, né? Bom, eu sou formada em jornalismo e agora eu estou fazendo pós-graduação em jornalismo cultural lá no Rio de Janeiro e também estou fazendo uma graduação em filosofia na UERJ. Eu percebi que, na faculdade, de uma maneira geral, ela te instrumentaliza, te dá um conhecimento básico sobre assuntos assim, como escrever para a web, como editar, como escrever para a rádio, enfim, ela te ensina a lidar com a notícia e como se comportar de acordo a cada veículo de informação. Mas isso, no final da faculdade, me pareceu pouco. E eu percebi que faltava reflexão sobre as coisas e, principalmente, faltava conteúdo. Como escrever cultura se você não tem cultura, né? Como escrever sobre cultura sem a cultura? Por sentir essa falta grave, eu fui procurar o conhecimento na especialização e acabei me identificando com o cinema, com a literatura, as artes plásticas e, principalmente, com o terreno da prática controversa da crítica. Meu trabalho de conclusão do curso será sobre a crítica voltada às artes plásticas. Pesquisando, eu vi como é difícil e espinhosa a crítica nesse campo, de linguagem tão pouco acessível no Brasil. Eu gostaria de saber como me preparar adequadamente para a atividade da crítica cultural e, no caso das artes plásticas, como torná-la acessível, como aproximar as pessoas da prática, no caso, da linguagem da arte contemporânea. Mais ou menos, para todos vocês. Vamos aproveitar, já que é para todos, o comentário final de vocês também. Aproveita dando uma dica para eles, já que é a pergunta delas, que a gente já está estourando no tempo. Tá? Professor? Ou da PF? Vou começar, então. É curioso você falar isso, porque sempre houve no bojo da universidade a pressão contrária, no caso do curso de jornalismo, que é um curso meio a meio técnico e teórico, né? As grades de disciplinas estão refletindo isso e são cada vez mais técnicas, como você falou. Há uma pressão também por parte de certas comparações com outras universidades ou faculdades particulares, não citemos nomes, né, de que prometem ao aluno o conhecimento como se fosse um produto. Você paga a mensalidade durante 4 anos, você terá um conhecimento ao final. E faculdade, nenhum ensino é assim, né? Então, esse equilíbrio entre prática e teoria sempre foi muito complicado e, por parte de certas universidades, sempre pendeu para a prática, como se você fosse apenas um parafuso numa linha de montagem, o que causa esse tipo de anseio seu. De uma forma um pouco suicida para um professor de comunicação, eu sou contra a exigência do diploma.
né? Eu acho que, na verdade, a gente poderia dar um curso de 2 anos sobre técnica, lead, etc. e tal, e faça a sua formação em outra coisa, história, economia, medicina, e depois complemente isso, como é em alguns países do mundo. Eu acho que isso daria substância aos alunos. Frequentemente, ao final da faculdade, os meus alunos chegam dizendo: olha, eu aprendi, eu sei fazer lead, eu tive boas notas, mas eu não sei sobre o que eu vou escrever, falta o que colocar ali. Eu fico tentando puxar, olha, você gosta de moda? Moda é um ramo de jornalismo, gastronomia, qualquer coisa, desde que você tenha essa sede de conhecimento. Então, acho que mais do que você encontrar algum curso, alguma coisa que complemente a sua formação universitária, eu acho que esse movimento é seu. Né? De ler que nem uma louca, ir às exposições que nem uma louca, ir ao cinema, aquilo que te interessar. Porque é aí que você vai viver, sentir o pulso, ou, enfim, dialogar, ou escutar o que as pessoas têm a te dizer. Então, acho que esse esforço não deixa na mão da faculdade, não. Faça você mesmo, acho melhor. Bom, eu volto ao ato crítico do Antônio Cândido e acho que, para nós escutarmos o que o artista nos diz, através da sua obra, e a sua obra não é o artista exclusivamente, como eu já disse antes, é um acontecimento coletivo, um acontecimento cultural de um povo com toda a sua mestiçagem, como é o povo brasileiro. Então, essa escuta te leva, né, a uma atitude de aprendiz a vida inteira, porque não é um curso de graduação, embora ele seja necessário, porque ele provoca justamente essa atitude social, essa atitude política de você procurar se integrar numa responsabilidade social do que é ser crítico ou ser jornalista. Então, mas não se esgota na graduação, não se esgota na pós-graduação. Hoje, cada vez mais, as gerações procuram o mestrado e o doutorado porque ficam angustiadas pela pobreza do mercado de trabalho, né, e vão à universidade em busca desse aperfeiçoamento, mas isso não termina também no doutorado, nem no pós-doutorado, é a vida inteira. E a vida inteira, eu entendo que seja essa viagem de que eu falei no meu texto, a viagem ao outro, e essa escuta profunda do outro. Ora, os artistas são antenas extremamente sensíveis da sua época, da sua cultura, do seu povo. E você estar escutando aquilo que vem dos artistas a vida inteira te dá cada vez mais condições de elaborar uma segunda leitura, que é a leitura crítica. Girão? Bom, óbvio, você tem que viver as coisas, viver aquilo que você... Por exemplo, você está fazendo um trabalho sobre artes plásticas. O importante é viver isso, conviver com isso, se aprofundar, estudar isso e se dar conta do seguinte também, que a prática se você quer fazer crítica de artes plásticas, por exemplo, você tem que se dar conta que você não é menor do que aquilo que você está... A arte é importante, a arte é maravilhosa, mas o crítico tem uma função, e essa função ela é uma função das mais importantes no mundo, entendeu? Porque é pensar, é refletir sobre os fenômenos, é ter essa visão que não pode, você não pode se diminuir diante das coisas, entendeu? É isso, é assim que eu vejo. É um gênero, vamos dizer, no caso da imprensa escrita, a crítica é um gênero literário, e você tem que desenvolver também o seu estilo pessoal, porque isso é que vai contar no fim das contas. Você, o seu espírito crítico, o seu espírito combativo é que vai contar. Isso é o mais importante. É a visão que você, pessoalmente, vai trazer sobre as coisas, os fenômenos culturais que você vai escrever. Era isso. Bom, obrigada a todos. Primeiro, obrigada ao Castelo, curador desse evento. Obrigada à presença da professora Cremilda, da PF, do Giron.